Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre a anistia, que eu acho que é a melhor hipótese que a gente tem agora para resolver essa lambança, né? Havia a possibilidade dos ministros do STF terem bom senso e não quererem jogar o Brasil no lixo completo só para satisfazer o interesse pessoal deles e o interesse da esquerda europeia, mas aparentemente esse não foi o caso. Ainda assim, resta uma saída que sempre foi a saída mais forte. Eu sempre falei para vocês, a saída dessa parada é o Congresso e alguns ministros do STF, né? Então, o Tarcísio está indo essa semana para Brasília mais uma vez forçar a anistia, vai ter negociação. Tem gente que espera ainda essa semana que seja votada pelo menos a urgência da anistia ainda essa semana, né? É lógico, muita gente na esquerda está chorando, dizendo que não, que é um absurdo, que não pode ter anistia, que é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá. Porém, muita gente já está vendo que não tem alternativa, que isso vai sair, vai ser esse o caminho, né? E por que o pessoal da esquerda é tão contrário à anistia, eles que foram a favor da anistia? Exatamente porque esse processo todo não é um processo jurídico, é um processo político, é um processo de marketing. Se tiver anistia, vai todo mundo ver que, olha só, na verdade não teve tanta condenação assim do Bolsonaro no final das contas. Eles não querem. Eles querem que é proibido ser bolsonarista, não pode ser de direita no Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mais Ilegal que Bitcoin no Banco Central, Ovo Esquerdo Depilado do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as conversas pela anistia voltam com força total essa semana. Semana passada já se esperava muito isso, a pressão estava muito grande, mas o Hugo Mota deu um jeito de parar tudo no Congresso para a semana passada. Mas o Congresso não consegue ficar parado muito tempo, até porque o governo também tem interesse em votar um monte de coisa lá. Então, essa semana vai ter sessão no Congresso, vai ter pressão pela anistia, vamos ver como é que a coisa vai caminhar essa semana. Eu tenho expectativa de que alguma coisa consiga avançar essa semana, por mais que tenha muita crítica. O Tarcísio tem sido uma força fundamental nessa história. Olha só, depois que eu já tinha gravado esse vídeo, saiu a informação de que o Tarcísio cancelou a viagem a Brasília que ele ia fazer para tentar destravar a anistia a Bolsonaro. Essa aqui é a manchete do G1. E tá a apresentadora toda feliz aqui, dizendo que não, porque depois que saiu aquela reportagem aqui, ó, o cancelamento vem um dia depois que a Datafolha publicou a pesquisa que apontou que a maior parte dos brasileiros são contra a anistia. Ah, e o Tarcísio desistiu, aqui ele não tem mais motivo. Ele cancelou a viagem sem dizer o motivo do cancelamento. Mas não, na verdade ele disse o motivo do cancelamento. A Rede Globo, essa pesquisa da Datafolha é uma piada. Todo mundo sabe que eles fazem o truque de fazer a pergunta de uma forma tal que induza a resposta não, né, de ser contra a anistia. Todo mundo sabe disso, não tem importância nenhuma essa pesquisa. Mas ele mostra aqui na verdade, a CNN fala a verdade aqui. Ó. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou nessa segunda-feira a sua viagem a Brasília, que constava na agenda oficial. A decisão de cancelar a viagem veio porque todos os movimentos para pautar já haviam sido feitos. A avaliação é que a articulação já está bem encaminhada. Esse é o motivo pelo qual o Tarcísio não vai a Brasília. Então não muda nada, embora ele não vá lá, o pessoal do PL já está com a informação, já está com a coisa toda, com a articulação feita para pautar a anistia. Vamos em frente. Muita gente diz que é porque eles querem que o Bolsonaro passe o bastão para o Tarcísio e coisa e tal. Eu não vejo problema nenhum nisso, se for essa a negociação que está acontecendo. Acho ótimo, confio no Tarcísio, acho que é uma boa estratégia para a gente voltar ao poder. E aí, corrigir as coisas de verdade no tempo correto. Já falei para vocês essa ilusão de que vamos resolver tudo na base da porrada. Isso não vai acontecer, galera. Lamento muito esse militar no cavalo branco com a bota maravilhosa que vai chutar tudo e resolver todos os problemas para você. Não existe. Acorda. Tem que ter negociação, tem que ceder. O Tarcísio é uma excelente peça nessa história, né? O pessoal às vezes me acusa assim, Peter, mas você não é ANCAP, não quer o fim do Estado? Sim, o Estado está acabando, mas o Estado vai acabar pela economia, meu amigo. Naturalmente as pessoas vão rejeitando o Estado, independente de para que lado for, pro lado do Lula, pro lado do Bolsonaro, o Estado tá acabando do mesmo jeito. Eu sou contra a revolução. Se você olhar a história da humanidade, as revoluções que tiveram, não teve nada, nenhuma delas que deu coisa muito boa. Algumas poucas deram resultado muito bom. A Revolução Americana foi muito boa. A Revolução da Dignidade lá na Praça Maidan, lá da Ucrânia, foi muito boa. Mas tirando alguns casos isolados, a maior parte das revoluções só deu merda, meu amigo. Só piorou a situação. Então, não quero revolução, não. Calma, a gente vai chegar lá. Ancapistão tá vindo aí, com certeza. Não precisamos derrubar governo, não precisamos fazer revolução. Violência não resolve nada. Economia que resolve as coisas, né? Mas enfim, voltando ao assunto aqui, o Tarcísio está indo lá para Brasília para negociar com o pessoal. O deputado Hélio Lopes diz que espera que a anistia seja pautada ainda essa semana. Eu não sei se a anistia vai ser pautada essa semana, mas eu acredito que talvez a urgência possa ser feita essa semana. E se a urgência for votada, existe chance sim de votar em anistia essa semana ainda na Câmara. Mas lembra, o processo todo é um processo longo, tá? Não vai ser uma coisa rápida, né? A anistia para Bolsonaro não cabe no calendário de 2025. E eu acredito que eles estão certos nessa aqui, tá? Por mais que seja uma crítica, eles estão certos. Por quê? Porque passar na Câmara
é praticamente certo. Se o pessoal botar o pé na porta lá e conseguir botar o Hugo Mota para votar, isso vota essa semana, resolve na Câmara a anistia. O problema é que depois essa anistia tem que ser aprovada no Senado. No Senado já não vai ser mais tão fácil, embora também exista a maioria no Senado pela aprovação da anistia, é um pouco mais complicado. O Alcolumbre vai ser mais difícil de ter pressão. A nossa maioria da direita no Senado não é tão grande quanto na Câmara. Então, no Senado, a coisa tende a ser mais complicada de rodar lá no Senado. Então, o Senado vai ser mais complicado. Mas o pior não é isso. O pior é que mesmo aprovada na Câmara e aprovada no Senado, ela tem que ser sancionada pelo Lula, né? E aí o Lula vem com a história de que ele não vai vetar. É lógico que ele vai vetar, a gente sabe que ele vai vetar. Mas mais do que isso, eu já expliquei para vocês que ele vai vetar no último dia do prazo. Depois de aprovado uma lei no Congresso, né, na Câmara e no Senado, o presidente tem 15 dias úteis, dá mais de um mês, dá quase um mês, para sancionar ou vetar aquela lei. Ele não vai vetar logo no primeiro dia. Por quê? Porque logo em seguida o Congresso poderia se reunir e derrubar esse veto. Ele vai esperar um mês. Então vamos supor, olha só, é assim, situação excelente, otimismo puro. Aprovou na Câmara essa semana, aprova no Senado semana que vem, estamos no final de setembro. Então no final de outubro, o Lula vetaria a lei. No que ele vetou a lei, tem que marcar a data para fazer audiência para derrubar o veto dele. Marcar essa audiência para derrubar o veto não é fácil de fazer, porque geralmente implica em juntar sessão conjunta, porque implica sempre, né, em sessão conjunta do Senado e da Câmara, e aí você tem que fazer essa sessão para derrubar esse veto do Lula. Então, na melhor das hipóteses, seria no finalzinho do ano, muito pouco provável, assim, só se for muito otimista mesmo, no final do ano a gente conseguiria aprovar isso, né? O mais esperado é que aprove na Câmara talvez essa semana, talvez semana que vem, mas aí no Senado já vai levar mais um mês, já vai chegar em outubro no Senado, aí o Lula vai ter mais um mês para vetar, então já chegou em dezembro, já entrou o recesso, aí pronto, só ficou pro ano que vem, né? Então eu acho que é uma janela razoável imaginar isso no ano que vem, né? Mas além disso, é lógico, tem muita oposição a essa história, né? Se você pegar aqui na imprensa, o pessoal tá criticando pra caramba. Não, anistia seria um Alzheimer coletivo, não pode, é um absurdo, não sei o que lá. O STF falou que vai negar a anistia, que não vai aprovar, então não adianta votar e coisa e tal, não adianta votar que o STF vai negar. Eu falo pra vocês, mesmo que o STF negue, tem que votar anistia de qualquer forma, porque explicita mais o caráter de perseguição desse processo, e segundo, existe a chance de que outros ministros do STF entrem nessa história e deixem queriam condenar Bolsonaro, não queriam? Pronto, condenaram Bolsonaro, tá lá, Bolsonaro foi julgado, condenado, coisa e tal, né, como eles esperavam. Agora pronto, agora vão acabar com essa palhaçada porque tem que dar um jeito de unir o país, né? Por que eles não querem a aprovação da anistia? Eles não querem a aprovação da anistia porque, olha só, já tá aqui, ó, saiu no New York Times hoje, ó. Depois do caso de Bolsonaro, o Brasil já está considerando a anistia. Então, ou seja, acabou de condenar Bolsonaro, já está pensando em anistia do Bolsonaro já. Então, o pessoal está colocando aqui que deve ser isso que deve acontecer. E é isso que eu digo para vocês que é o problema da esquerda. A esquerda quer criminalizar a direita, quer proibir as pessoas de serem de direita. Não, não pode ser de direita. É um crime defender Bolsonaro, não pode, né? Então, esse tipo de coisa aqui depõe contra. Esse processo é um processo midiático, um processo de propaganda, não é um processo jurídico, né? Então, é por isso que eles não querem essa anistia. Mas se a anistia passar no Congresso, ela tem uma grande chance de passar. Hoje saiu uma reportagem na Folha dizendo que 54% são contra a anistia a Bolsonaro. De novo, ignorem essas pesquisas. Enquanto eles não falarem qual foi a pergunta que eles fizeram para as pessoas, porque, de novo, eles falam aquele truquezinho. Você acha que a pessoa deve sair totalmente livre? Não, peraí, não é isso, né? A anistia não vai ser anistia para os quebra-quebra, esse tipo de coisa. Não vai sair totalmente livre, mas vai acabar com o crime de golpe de Estado, que realmente não tem lógica, né? Mas dependendo de como você faça a pergunta, a pessoa responde que é contra, né? E aí, ou seja, eles usam esse truquezinho para essa parada. Esse é o problema deles, né? Agora, eu acho que a anistia é perfeitamente factível, mesmo que o STF barre ela. É importante a Câmara aprovar, porque eu já falei para vocês, o caminho nosso é esse. O caminho nosso é eleger um presidente em 2026, um presidente de direita. O Tarcísio seria um ótimo nome para isso. E virar esse jogo, trocar os ministros do STF, o próximo presidente troca 3 ministros do STF, e vamos seguindo nesse caminho, né? Aqui, ó, esse artigo aqui no Correio Brasiliense é bem interessante. O Correio Brasiliense, vocês sabem, é um folhetim comunista, né? Totalmente de extrema esquerda, né? E ele fala aqui que ele começa dizendo que é muito ruim, que não deveria ter anistia, não sei o que lá, não sei o que lá, mas no final o jurista daqui reconhece que, olha só, não há norma jurídica sem norma interpretada, mas essa atividade interpretativa não pode afrontar o limite semântico do texto escrito, e menos ainda criar restrições onde a Constituição claramente não colocou. Por quê? Porque diz o artigo 5º, inciso 43, que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e terrorismo e os definidos como hediondos. Então, os crimes definidos nessa categoria não têm anistia para esses crimes. O que o STF está falando? Ah, não, mas
os crimes contra a democracia também entram aqui. Não, peraí, não entram. Não tá aqui, não tá escrito isso aqui. E aí mesmo o cara esquerdista tá reconhecendo. Ele diz que é ruim, tá? Ele fala que não pode ter, porque o Brasil teve várias tentativas de golpe, sempre tem anistia, então o problema é anistia, não pode ter anistia, tem que ter. Um absurdo isso, né? Mas enfim, ou seja, o que ele chega à conclusão de que o STF não pode barrar. Se for aprovado pelo Congresso, o STF tem que aceitar, porque de fato na Constituição não tem o texto dizendo que é proibido anistia para crimes contra a democracia, né? E você não pode supor que seria a mesma coisa, que seria equivalente, coisa e tal. Isso é um erro. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes e o Dino vão embarcar, né? Vão dizer que não, que a anistia não pode, coisa e tal. Mas, de novo, ainda tem um monte de outros ministros lá no STF para votar esse caso. Então, existe sim a chance do pessoal reconhecer isso daí. É uma saída honrosa para o STF. O STF queria condenar Bolsonaro, condenamos Bolsonaro. Tá aí, ó, tá condenado e coisa e tal. Agora tem que resolver o problema. Agora tem que tirar o Brasil dessa roubada que ele tá. A anistia seria uma saída razoável para isso daí, né? Então, assim, em princípio, esse aqui é o caminho. Eu acho que esse aqui é o caminho. A dúvida que resta é o que o pessoal tá colocando aqui, ó. Cláudio Dantas, anistia para os ministros do STF. E aí, estão dizendo que muita gente tem negociado de colocar nesse projeto de anistia, anistia também aos ministros do STF, de forma que eles não sejam julgados pelos absurdos que eles fizeram nesse julgamento, né? O Alexandre de Moraes certamente teria que responder pelo absurdo que foi esse julgamento sem prova, sem nenhuma lógica, né? Eu sou a favor disso, tá? Eu acho que sim, em nome da pacificação, resolve esse problema e deixa isso pra lá, é o melhor caminho pra gente seguir adiante. A verdade é que eu sei que sim, é um absurdo o que o Alexandre de Moraes fez e coisa e tal, mas querer agora brigar contra isso não tem lógica, né? Então, não sei, mas o Cláudio Dantas, a opinião, na verdade, da Kátia Magalhães, que escreveu essa coisa aqui, é que é contrária a isso. Não que não pode ter anistia pro STF, não, que eles têm que responder pelo crime deles. Vamos fazer anistia pro Bolsonaro e depois perseguir o pessoal do STF. Não sei. Vamos ver o que vai ser aqui. Eu sou a favor da anistia para todo mundo. O importante é o país seguir adiante, né? Bolsonaro foi vítima de uma agressão terrível. Ele tem o direito de seguir a vida dele, acabar com esse negócio. Nesse momento, falar sobre perseguição aos ministros do STF ainda é prematuro. Calma, vai chegar a hora pra gente ver como é que vai tratar isso daí mais adiante. O importante agora é a gente resolver a situação do Bolsonaro para ele parar com essa injustiça contra o cara e também focar nas eleições de 2026. Isso sim é importante.